Olá pessoal, aqui é a professora Raul. Agora eu vou explicar para vocês o Simple Past com os verbos irregulares, com irregular verbs. Então nós temos aí uma lista dos verbos irregulares que a professora passou para vocês estudarem. Aquela lista dos verbos irregulares tem 4 colunas. A primeira coluna é a forma básica. Então, é a forma básica do verbo. Quando o verbo termina em ar, e, ir. Então, por exemplo, nós temos aqui o verbo be, é o verbo ser e estar. Do é o verbo fazer. Drink é o verbo beber. Eat é o verbo comer. Então, os verbos estão sempre a tradução na forma básica com terminação ar, e ir. Na segunda coluna, que é a coluna que nós vamos usar para formar o Simple Past. Então, o Simple Past, nós vamos usar o verbo da segunda coluna para conjugar os verbos no passado. A terceira coluna é a coluna do Past Participle, que é o verbo no particípio. O verbo no particípio é aquela terminação ado e ido. Geralmente, os verbos terminam em ado ou ido. Nem sempre. Tem algumas variações, mas geralmente termina em ado ou ido, tá? Como no exemplo, been, que a tradução é sido, tinha sido. Por exemplo, quando eu quero falar alguma coisa tinha sido, né? Eu vou usar o verbo been. Feito é o done, bebido é o drunk, eaten, comido. Então ela tinha comido muito na festa quando alguma coisa aconteceu. Enfim, quando ela passou mal. Nós temos aí então várias colunas. E a quarta coluna é a tradução. Essa terceira coluna nós não vamos ver mais, não vamos ver ela. É mais a primeira e a segunda coluna, ok? Para a formação do Simple Past. Então nós temos na forma afirmativa, interrogativa e negativa. Nós vamos ver primeiro a forma afirmativa. Os verbos, quando eu vou formar frases afirmativas com o passado, eu vou usar os verbos da segunda coluna. Por exemplo, verbo beber. Se eu ver na segunda coluna da lista dos verbos de vocês, beber é drunk. Tá vendo aqui? Então, nós temos a frase com o verbo conjugado escrito de acordo com o verbo da segunda coluna. Outro verbo também é o verbo comer, eat. O verbo comer está conjugado de acordo aqui na segunda coluna. Então, aqui são alguns exemplos, duas frases de exemplo que eu coloquei para vocês na forma afirmativa com o verbo conjugado no passado, que nós vamos usar na forma afirmativa a segunda coluna. Quando eu faço frases na negativa, eu tenho que usar o verbo auxiliar. Relembrando, então, o verbo auxiliar da negativa é o didn't. Então, onde que vai o didn't? Sempre na segunda, sempre após o sujeito da frase ou antes do verbo principal. O verbo did é um verbo auxiliar e ele vai junto com o verbo principal, ok? Então nós temos aqui então o verbo didn't mais o verbo principal. Quando eu uso o verbo auxiliar, o verbo principal volta à primeira coluna. Olha aqui está drink. Se vocês se lembrarem, drink é a forma da primeira coluna. Eat é o verbo comer, escrito na primeira coluna. Então, quando eu faço frases na negativa ou na interrogativa, o verbo ele vai na primeira coluna. Você vai usar o verbo da primeira coluna. Na interrogativa, eu tenho que usar o did no início da pergunta.
Lembrando que o did não tem tradução na pergunta. He drink water. Então, he drink water é ele bebeu água. Se eu for fazer pergunta, eu coloco o did no início da pergunta, ponto de interrogação. Então fica, ele bebeu água. Did he drink water? Ele bebeu água. Ok? O verbo, como tenho o did ele vai me dizer que o verbo drink está no passado. Por isso, eu não preciso de conjugar o verbo beber no passado. Mesma coisa no outro exemplo que eu dei para vocês, did no início da pergunta, verbo sem conjugação, como na primeira fileira, o verbo na forma básica, ok? Para responder essas perguntas, vai variar de acordo com o sujeito, ok? Então, por exemplo, you. Aqui na pergunta, eu usei o sujeito you. Se a pergunta é sobre você, a resposta tem que ser sobre eu. E sempre lembrando que depois eu coloco did. Então, primeiro você vai colocar yes. Depois o sujeito sobre quem está se referindo à pergunta. E depois did na afirmativa. Então, essa é a resposta afirmativa. Na resposta negativa, eu uso no, o sujeito sobre quem se refere à pergunta e o did na forma negativa, que fica didn't. Apenas isso. Essa forma é o sim ou não curto, ok? São respostas curtas. Então, o pronome aqui do meio, ele vai variar de acordo com o sujeito da pergunta. Por exemplo, se fosse he, aí, ali, teria que ser sobre quem? Did he drink water? Ele bebeu água? Sim, ele bebeu. Então, vai dizer como? A resposta é sobre quem? É sobre ele. Então, você vai colocar ele aqui para responder. Você vai responder sobre ele. Então, sempre você tem que ter em mente sobre quem vai ser a resposta. Ok? E você vai saber certinho como responder. Só muda isso aqui. O restante tudo é a mesma coisa. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Bye, bye.